Que coisas não devemos fazer porque são maus? Fofoca. Fofoca também é uma forma de maldição. Ódio, rancor, mágoa prejudicam a quem, primeiramente, senão a própria pessoa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós estamos dando continuidade então à nossa série Fruto do Espírito. E o episódio de hoje falando sobre bondade. O que é bondade? Há possibilidade de sermos ou não pessoas boas? Como ser uma pessoa boa? O mal que não devemos fazer. O bem que devemos fazer. Você pode ser bom. E no final, como sempre, vamos deixar uma reflexão sobre a bondade. Lembrando você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que quando for lançado cada novo vídeo você seja notificado e fique por dentro de cada novidade. Nós temos muitas novidades vindo pela frente ainda. Muito bem, falando sobre bondade, o que nos vem à memória é aquele texto bíblico que nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, do versículo 17 até o versículo 22, onde nós encontramos Jesus contando o relato de alguém que chegou a ele. Jesus ele fala que era um moço, e esse moço chegou-se a Jesus e lhe chamou dizendo: "Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?" E o interessante é que Jesus lhe chama a atenção dizendo assim: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus." Então, através deste texto e destas palavras proferidas pelos lábios de Jesus, nós começamos a entender que bondade está inteiramente ligada à pessoa de Deus. Poderemos ser bons? Há possibilidade de nós, como seres humanos falhos, pecadores, cheios de defeitos, sermos pessoas boas? Veremos no decorrer deste vídeo, à luz da Bíblia, que há possibilidade, porque nós vemos em Deus o espelho da verdadeira bondade. E se nós quisermos ser bondosos, devemos procurar agradar a Deus acima de tudo. Muito bem, nós vimos no episódio passado sobre a benignidade, sobre aquela polêmica, que benignidade e bondade são as mesmas coisas, e nós vimos que não. Então, recapitulando, nós vamos observar que benignidade consiste tanto em sentir como em desejar o bem, mas já a bondade é o ato de realizar o que é bom em favor do próximo. Nós vamos aprender sobre a bondade como qualidade do fruto do Espírito, como virtude do fruto do Espírito, refletindo lá nos textos de Paulo, quando ele se dirigiu à igreja de Roma, lá em Romanos, capítulo de número 12, os versículos 9 a 21. Como se trata de um texto um pouco longo, nós não estaremos lendo este texto neste momento, mas no decorrer do vídeo nós estaremos mencionando os versículos que vão do 9 até o versículo 21. Então é importante, como a gente sempre fala, papel, caneta, para anotações. Não perder nada, porque é um aprendizado, e esse aprendizado ele é muito importante para o nosso crescimento espiritual e até mesmo intelectual do nosso dia a dia. A primeira coisa que devemos pensar é como não fazer o mal se o mundo está repleto de mal. E devemos fazer como diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Abster-se significa privar-se de toda a aparência do mal. Existe um detalhe muito importante que nós devemos procurar memorizá-lo. Se nós desaprendermos de fazer o mal que o mundo está nos ensinando, ou que o mundo nos ensina, logo nós começaremos a fazer o bem. Que coisas nós não devemos fazer porque são maus? Letra A, hipocrisia, conforme o verso número 9 de Romanos 12, que nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nós encontramos um exemplo na Bíblia que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1, que era uma categoria religiosa de judeus que eram chamados de fariseus. Estes fariseus eles foram chamados por Jesus de hipócritas,
porque eles faziam coisas para se acharem bons e para aparecer. Por isso a ordem correta, conforme nós encontramos lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, é esta: ajudar as pessoas sem olhar quem merece. Porque olha a lógica, se eu for ajudar olhando quem merece ou quem não merece, logicamente eu vou ajudar apenas quem merece. E a recomendação bíblica é nós ajudar as pessoas sem olhar quem merece ou sem olhar a quem nós estamos ajudando. O que importa é nós estar ajudando as pessoas. Segundo, que coisas não devemos fazer porque são maus? Letra B, enrolar. Está lá no versículo 11 de Romanos 12, que nos diz assim: no zelo não sejais remissos, ou seja, não sejais vagarosos. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Demorar em fazer o bem. Muitas vezes deixamos o bem para depois. A procrastinação é o mau hábito de nós atrasarmos as coisas, sempre deixando para depois, o que muitas vezes nós podemos fazer agora. O bem é urgente. Precisamos nos apressar em realizar o que é bom e não ficar esperando acontecer. Terceira coisa que nós não devemos fazer porque é mal, letra C, amaldiçoar. Está lá no versículo 14 de Romanos 12. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O que é amaldiçoar, senão desejar o mal? E agora eu vou mencionar uma palavra que não é muito estranha aos nossos ouvidos. Fofoca. Fofoca também é uma forma de maldição, porque a pessoa está falando mal da outra pessoa. Quem fala mal das pessoas está julgando. E conforme Tiago 4:11, nós não temos o direito de julgar a ninguém. A quarta coisa que nós não devemos fazer porque é mal, letra D, retribuir o mal. Está lá no versículo 17 de Romanos 12, que nos diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. As nossas reações muitas vezes transmitem maldades. Esta é uma estratégia do inimigo e muitas vezes nós não nos apercebemos. A estratégia do inimigo contra nossas vidas, pois se reagirmos fazendo mal, logo nos tornamos mal. É uma lógica. A quinta razão por que não devemos fazer o mal, letra E, vingar-se. Verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que é vingar-se? Se não agir de forma pensada, com a intenção de pagar um mal realizado contra alguém. Isso entristece muito a Deus, porque somente Deus pode julgar e castigar o mal. Então a vingança, o que é, senão a falta de confiança na justiça divina? Reflita comigo nesse momento. Não faça o mal e já estará fazendo o bem. O bem que devemos fazer. O bem deve ser praticado com ações. Tiago, capítulo 4, versículo 17, na Bíblia Sagrada, nos diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, nisto está pecando. Precisamos então aprender a fazer o bem que não sabemos, buscando cumprir a vontade de Deus, que sempre será o melhor para todos nós. Alguns exemplos de coisas boas que devemos fazer. Anote aí. Letra A, amar. Está lá no verso 10 de Romanos 12, que é o nosso texto-chave, que nos diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor é o maior bem que se pode fazer. Por quê? Porque o amor não faz o mal. Está lá em Romanos 13, versículo 10. Letra B, outro exemplo de coisas boas que nós devemos fazer. Cuidar das pessoas. Está lá no versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Deus coloca em nosso caminho pessoas para que possamos ajudá-las. Então são oportunidades que o próprio Deus nos dá de nós praticar essa hospitalidade que a Bíblia nos recomenda. Fazendo isso, estaremos então a cada dia exercitando a bondade na nossa vida. A letra C,
dentro dos exemplos de coisas boas que devemos fazer, é a humildade. Está lá nos versículos 15 e 16 de Romanos 12, que nos diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábio em vós mesmos. Então é o conselho de coisas boas que devemos fazer, ser humilde. Letra D, devemos promover a paz, está lá no versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É uma recomendação, muitas vezes pode parecer difícil, muitas vezes pode parecer até mesmo impossível, mas é uma recomendação bíblica e nós devemos nos esforçar para praticá-la. Letra E, um exemplo de coisas boas que devemos fazer: ajudar a outros. Está lá no versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Ódio, rancor, mágoa prejudicam a quem, primeiramente? Senão a própria pessoa. Por isso que nós devemos trabalhar a prática do bem. Tem um detalhe muito importante: o bem ele deve ser aprendido. Como tudo na vida não se nasce sabendo, o bem também ele deve ser aprendido. Precisamos nos treinar para aprender a fazer o bem. Então, de que maneira eu vou aprender a fazer o bem se não treinando as recomendações que nós acabamos de citar à luz da Bíblia? Você pode ser bom. É um ponto que nós chegamos de conclusão. Você pode ser bom. Eu posso ser uma pessoa boa. Romanos 12 e 21, que é o nosso texto-chave, o último versículo encerrando então, nos diz assim, ó: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós podemos ser pessoas boas. O bem é mais forte do que o mal, assim como a luz é mais forte do que as trevas. Não podemos deixar a maldade prevalecer em nossas vidas. E uma reflexão para nós: a bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamento cria profundidade. E a bondade em dádiva cria amor. E nós estamos hoje, então, encerrando o 6º episódio, falando sobre bondade, aonde está ligado o relacionamento do homem com seu próximo. E nós vamos adentrar nos próximos episódios na área do relacionamento do homem consigo mesmo. E o próximo episódio é a fé. Não perca, um episódio muito palpitante, um episódio muito importante para todos nós. Então você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, faça comentários, compartilhe este vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho das notificações, que é muito importante, porque quando cada novo vídeo ser lançado, você será notificado na mesma hora para você não perder as novidades. Deus abençoe tua vida.